Gente, então bora começar. A gente está indo para nossa segunda oficina, né? A gente teve com a Vitória semana passada sobre revisão bibliográfica. Aí a gente tem agora com o Matheus e aí fica faltando uma, né? No final do mês. Vocês não conhecem o Matheus? Eu acho que a maioria de vocês não. Né? O Matheus ele estudou comigo. A gente entrou na faculdade juntos de psicologia. Aí o Matheus tem a capacidade enorme de trabalhar com pesquisa, né? O Matheus é psicólogo, é internacionalista que chama, né, amigo? É. Internacionalista, tá terminando o mestrado dele. E aí ele veio falar um pouquinho pra gente sobre relato de experiência e estudo de caso. Tá certo? E aí eu vou passar a palavra pra ti, amigo. E aí tu me fala quando for pra eu apresentar aqui o que tu me mandou. Se tu puderes colocar já, enquanto eu só inicio. Então, boa tarde para todo mundo. Eu começo agradecendo o convite do Rodrigo em contribuir, né, com vocês, com a Liga Acadêmica de vocês, com essa oficina. Eu sei que eu fazia parte de uma liga acadêmica, acho que alguns de vocês devem me conhecer pela LAPASME, Liga Acadêmica de Saúde Mental. Então, eu sei que a gente precisa, enquanto membros de liga acadêmica, sempre tentando conhecer as coisas, aprender, principalmente sobre pesquisa, né? A gente possa levar adiante as ações, as coisas que a gente pretende fazer. Então, o meu objetivo hoje é falar sobre relatos de experiência, estudos de caso e afins, né? E vier dessa nossa conversa. Para além de dar uma aula e tentar falar da teoria da ciência do estudo de caso e tudo mais, eu conversei com o Rodrigo quando ele me convidou e ele pegou algumas dúvidas de vocês, algumas dúvidas principais, e foram a partir delas que eu transformei e fiz essa apresentação. Então, eu tentei criar eu até anotei aqui as perguntas, né, sobre estrutura, sobre a redação de um estudo de caso e de um relato de experiência, publicação, diferenças. Então, foi a partir disso que eu montei essa apresentação e é a partir dela que a gente vai conversar hoje. Rodrigo, podes colocar no primeiro, por favor. Foi? Não apareceu aqui. Se aparecer para alguém, coloca aqui no chat ou liga o microfone para avisar. No meu ainda não estou vendo. Apareceu pra vocês, galerinha? Oi? Foi. Ah, apareceu. Então tá ótimo. Eu acho que para mim não está aparecendo, mas pelo menos eu tenho ele aberto aqui. Então a gente vai. Se vocês estão vendo, é isso que importa. Então, a, a primeira dúvida, né, a primeira pergunta que apareceu foi sobre a delimitação. Qual é a delimitação do estudo de caso e do relato de experiência? E quais seriam as principais diferenças entre os dois? Então, de uma forma geral, de uma forma mais simplificada possível, embora os dois sejam formas de expressão de uma investigação, de uma pesquisa, né, a gente pode dizer que o estudo de caso é algo mais sistematizado, mais complexo, e aí eu boto entre aspas, porque vocês vão ver que o relato de experiência é algo muito complexo, né, para ser feito, mas o estudo de caso ele acaba sendo mais sistematizado do que o relato de experiência. Como eu coloquei aqui, o estudo de caso seriam essas informações detalhadas a partir do foco em um caso específico. Então, a gente vai pegar um caso específico, um tema, né, algo, delimitar ele e realizar esse estudo de caso. Por exemplo, a gente vai fazer um estudo de caso sobre saúde mental no ambiente universitário.
Então, a gente vai delimitar esse caso, essa temática, e a partir disso, a partir das nossas técnicas de pesquisa, a gente vai fazer essa investigação. Né? E aí tem várias formas de estudos de caso. Estudo de caso pode ser um estudo de caso único, quando é um caso, um estudo comparativo, quando a gente vai pegar duas situações, duas temáticas, né? Ou dois aspectos de uma mesma temática, e comparar eles. Estudos de multicasos, quando são vários aspectos de um determinado tema. Então, por exemplo, a saúde mental. Vamos continuar com esse exemplo. A saúde mental de estudantes universitários. Tem alguma diferença dependendo do curso? Tem alguma diferença dependendo do gênero? Tem alguma diferença dependendo da orientação sexual? Então, a partir desse recorte, a gente vai identificar qual o tipo de estudo de caso que a gente vai utilizar e desenvolver a partir daí. Esse seria, em síntese, o que um estudo de caso é. Já o relato de experiência, ele seria, como eu coloco aqui, essa produção que vai mostrar para as pessoas, que vai apresentar um detalhamento de ações relacionadas a um tema específico. Então, o relato de experiência é, como o nome já está dizendo, você vai relatar, você vai apresentar aquilo que já foi feito, aquilo que já foi desenvolvido. Seja uma ação, seja um projeto, seja uma experiência. Né? E aí, como exemplo, eu trago aqui essa descrição de uma nova abordagem de cuidado que levou a reflexões sobre o papel da enfermagem. Então, percebam que para um relato de experiência, para a gente fazer um relato de experiência, a gente precisa, anteriormente, já ter desenvolvido uma ação, já ter desenvolvido um projeto, uma intervenção ou algo do tipo, e você vai apresentar, você vai comunicar como foi que isso aconteceu, o que aconteceu, por que aconteceu, e fazer reflexões sobre isso, né? Fazer apontamentos sobre esse fato, sobre essa ação. Tá? Se vocês não entenderem alguma coisa, se vocês quiserem que eu repita, coloquem aqui no chat também, e eu paro e tento dar outro exemplo. Tá? Rodrigo, pode passar, por favor. E aí vocês vão me dizer se já passou, porque eu não estou vendo. Vai ser uma coisa meio... Já? Tudo bem? Passou, amiga, eu acho. Tá. Então, essa foi a primeira questão da diferença entre estudo de caso e relato de experiência. Mas como eu vou escolher o que é melhor para se fazer, o que é melhor de desenvolver? Vai depender muito qual é o teu objetivo, qual é o teu objetivo de ação, o teu objetivo de pesquisa. Né? Se tu queres tentar compreender com mais detalhes um fenômeno, muito possivelmente o estudo de caso é a abordagem mais adequada. E aí, né, vai ver dependendo do tipo de estudo de caso. Mas se tu já fizeste uma ação, já tiveste essa experiência, desenvolveste algo e tu queres comunicar o passo a passo, o que foi que realmente aconteceu, aí talvez o relato de experiência seja a abordagem mais adequada. Né? Eu tentei dar o máximo de zoom possível, mas ficou horrível essa imagem. Mas como eu estava falando para o Rodrigo no começo, se vocês quiserem, ele vai compartilhar para vocês e aí vocês vão ter acesso a isso. E também, em quase todos esses prints que eu tirei, eu deixei o link. Aí, só clicar na imagem e o link, né, ele vai abrir. Então, caso vocês queiram depois, vocês vão ter essa facilidade. A segunda pergunta foi sobre como se estrutura e se organiza o relato de experiência e o estudo de caso no que diz respeito à escrita deles. E aí, gente, espero, né, que dê para ver com esses prints, que no fim eles acabam seguindo a mesma estrutura, porque os dois eles são formas de pesquisa científica, eles são exemplos de pesquisa científica. Então, a pesquisa científica ela possui algumas estruturas, algumas regras, e essas regras acabam se aplicando a qualquer tipo de manifestação, de exemplo de pesquisa. Então, estudos de caso, relato de experiência, artigo científico, comunicação, escrita, a gente vai acabar vendo uma mesma estrutura. O que vai diferenciar é o que a gente vai colocar nessa estrutura, o conteúdo, né?
Então, esse primeiro exemplo seria, se a gente tivesse bom, de um relato de experiência. E aí, no relato de experiência, é importante sempre seguir aquela receita de bolo, que é quase uma receita de bolo, né? De introdução, objetivo, método, resultado e conclusão. Mas, para além disso, a gente precisa contextualizar o relato de experiência. O que significa isso? Você mostrar o plano de fundo de como foi feita essa ação, essa experiência que você está descrevendo, que você está relatando. Então, muitos artigos e manuais de metodologia vão dizer que, para um relato de experiência, o primeiro ponto é essa contextualização, antes até da introdução do tema. Né? Então, contextualizar. Esse relato de experiência foi feito para a gente, a partir dessas ações que foram desenvolvidas sobre esse tema. E aí, a partir disso, você vai introduzir quem vai ler sobre o tema que você está pesquisando. Né? Por exemplo, nesse exemplo que eu trago aqui, é um relato de experiência que a gente na Liga de Saúde Mental fez e apresentou no Congresso da Rede Unida, que foi algumas semanas atrás, eu acho, né, sobre a Liga Acadêmica e a formação de profissionais de saúde mental em Belém do Pará. Né? Então, já começar contextualizando, já começar trazendo o porquê você está relatando essa experiência, isso trazendo o objetivo. Né? Então, o presente relato tem por objetivo apresentar o funcionamento da Liga, né, relacionado à promoção de saúde mental, à formação de profissionais de saúde mental em Belém do Pará. E aí você vai contextualizar esse tema, vai trazer por que é importante isso, né, qual é a relevância de você fazer um relato sobre esse tema. E aí a gente vai para a metodologia. Ok, você já disse o que foi feito, agora você vai dizer como foi feito. Os procedimentos metodológicos. O que vocês fizeram? Vocês fizeram palestras, vocês fizeram uma ação ao público, você fez alguma outra técnica de pesquisa? E isso vai levar a gente para a próxima pergunta sobre a diferença desses dois para análise de curta e análise de filme. Né? Você vai mostrar na metodologia o que você fez, como você fez isso para esse objetivo que você quer alcançar. Né? E aí depois, aquela receita de bolo que a gente já conhece. Né? Depois da metodologia, a apresentação dos resultados, você vai mostrar o que foi feito, você vai analisar aquilo, e nas considerações finais, né, você vai trazer a sua reflexão sobre esse assunto, né? Ratificando a importância, né, trazendo possibilidades para novas pesquisas, para o aprofundamento disso. Então, relato de experiência, como vocês estão vendo, ele não foge tanto, ele não é tão diferente assim de outros exemplos de pesquisa científica. E isso vale também para os estudos de caso. Né? Os estudos de caso, pode passar, Rodrigo. O estudo de caso que eu trago aqui, o exemplo, né, foi um estudo publicado esse ano, né, esse mês, inclusive, né, de TDAH e intervenção neuropsicológica. Então, vocês podem ver pelo resumo que ele segue uma abordagem muito parecida do relato de experiência. Ele inicia trazendo o objetivo, ele vai depois te dizendo como esse objetivo foi alcançado, né, a metodologia, como essa investigação foi feita, né, e depois os resultados e as considerações finais. Então, percebam, se vocês forem querer diferenciar a estrutura de um relato de experiência para o estudo de caso, o relato de experiência ele necessita uma contextualização inicial do que foi feito, do que vai ser escrito, do que foi produzido. Né? O estudo de caso, você precisa justificar muito bem o porquê você está fazendo esse estudo de caso, porque é relevante desenvolver um estudo de caso sobre esse tema específico. Né? Então, se eu fosse colocar em uma palavra, relato de experiência seria contextualização e estudo de caso justificativo. Seria essas duas palavras que eu diferenciaria os dois. Né? Não que você não precise contextualizar o estudo de caso ou você não precise justificar um relato de experiência. Isso é importante. Mas necessário, é basilar, é vital você contextualizar o relato de experiência e justificar bem o seu estudo de caso. O que você vai fazer nele.
Se vocês tiverem alguma dúvida, mesmo recado. Rodrigo, pode passar. E aí, essa diferença, ela nos traz para a terceira pergunta que vocês colocaram, né? De qual seria a diferença destes, né, do estudo e do relato, para uma análise de curta, uma análise de filme? Essa é uma dúvida muito importante, porque aí a gente vai poder falar sobre métodos de pesquisa e técnicas de pesquisa, né? Essa diferença, né? O método de pesquisa seria seria um conjunto de técnicas, né? Seria essa sistematização de técnicas. Então, eu vou querer usar, por exemplo, vou querer fazer um estudo de caso sobre um tema em específico. Vamos botar de novo a saúde mental dos estudantes da graduação. Como eu vou fazer esse estudo de caso? Como eu vou tentar alcançar esse objetivo? Eu vou precisar dispor de um conjunto, ou de um conjunto de técnicas de pesquisa. Essas técnicas de pesquisa são esses instrumentos que eu vou utilizar para tentar chegar nesse objetivo. Algumas dessas técnicas podem ser análises curtas, análises de filmes. A gente pode ter outras técnicas, por exemplo, a entrevista, a utilização de questionários, grupos focais, a análise de músicas, a análise de outros tipos de produção multimídias. Então, percebam que para se fazer um estudo de caso e um relato de experiência, a gente pode utilizar um conjunto de técnicas. E, como exemplo de algumas técnicas, a gente tem a análise de curta e a análise de filme, né? E, então, essas duas podem ser utilizadas tanto para o estudo de caso quanto para um relato de experiência, né? Aí, o exemplo que eu trago é desse artigo que eu encontrei. Então, a análise de filme pode estar... Sim, eu posso fazer, por exemplo, um relato de experiência de uma ação feita pela minha liga acadêmica sobre um tema e eu utilizei a apresentação de um filme. E depois eu discuti com o meu público-alvo sobre esse filme. Você pegou essa técnica de pesquisa, que é a análise de filme, e você utilizou o seu método, que é o relato de experiência. O exemplo que eu trago aqui é desse artigo que é de 2018, que foi feito sobre um relato de experiência que foi utilizado um filme como estratégia de ensino, né? Então, percebam, mais uma vez, aquela mesma receita, aquela mesma estrutura, né, de um relato de experiência que estava falando agora há pouco, contextualiza, depois introduz sobre o tema, apresenta como você fez, e aí na metodologia que a gente apresenta as informações sobre esse curta, esse filme, esse outro tipo de produção. Então, é na metodologia que você vai dizer, eu utilizei esse filme que possui essas informações de duração, eu apresentei todo o filme, eu apresentei só algumas partes relevantes para a minha pesquisa, para o meu relato, tantas pessoas assistiram esse filme, depois a gente fez uma discussão de tantos minutos. Você vai mostrar na metodologia como você fez isso, aquele passo a passo. Né? Para que, se, por exemplo, caso vocês façam um relato de experiência e vocês utilizem análise de um filme e uma discussão posterior. Se eu queira replicar isso, se eu queira refazer isso, eu possa pegar o relato de vocês, o texto de vocês, e ter todas as informações que eu preciso para reproduzir esse estudo com um outro grupo ou em outro lugar. Entendem a importância da descrição bem clara da metodologia? É você possibilitar que outras pessoas peguem o seu estudo e tentem reproduzir e tentem procurar ter outros resultados ou concordar com os resultados de vocês, reforçar os resultados de vocês. É assim que a gente caminha, né, enquanto ciência, né? A gente mostra o que fez, mostra por que fez e mostra como fez. Né? Não deixa num vácuo e aí os pesquisadores daqui a 2, 5 anos vão ter que, né, desvendar o que vocês fizeram. Não, mostrem tudo bem claro, né, que é muito importante. Então, essa é a diferença do estudo e do relato para análise de curtas de filme. É uma forma muito boa, uma técnica muito boa de pesquisa, te possibilita resultados muito bons, né, se tu souberes utilizar. Né, se tiveres bem claro qual é o objetivo, né, da pesquisa, qual é o objetivo do relato, né, ter o grupo
que vai participar bem definido. Pode ser uma técnica muito, muito rica mesmo. Tá? Rodrigo, pode passar, por favor. Essa próxima pergunta eu achei muito interessante. Né? Tanto em um relato de experiência quanto em um estudo de caso, é melhor é melhor escrever, né, esses textos em primeira ou em terceira pessoa? De uma forma ou de outra eu acabava falando isso, mas eu fico feliz de que isso tenha sido uma pergunta, porque a gente pode discutir sobre a impessoalidade na escrita científica. Né? Eu não vou dizer que eu tenho certeza, porque, né, vai que, né, eu erre, eu esteja errado. Né? Eu tenho quase certeza que vocês já ouviram em aulas de metodologia, em aulas de escrita científica, que a ciência ela pede a escrita em terceira pessoa. E não pode ter a pessoalidade na escrita científica. E o texto ele tem que ser impessoal por conta, né, de diversos fatores, né, para promover o avanço científico, a impessoalidade é importante, papapá. Eu não estou aqui dizendo, joguem isso fora, né, isso está sendo gravado, eu não estou dizendo que joguem isso fora e escrevam do jeito que vocês querem. Quiserem, não. A gente tem algumas regras da pesquisa que elas precisam ser seguidas, até para uniformizar e fazer com que a gente fale a mesma língua. Né? A gente se entende enquanto produtor de conhecimento. Mas a gente precisa problematizar um pouco isso de que é obrigatório se escrever em terceira pessoa. Né? Eu trouxe esse gráfico, que foi de um artigo que eu encontrei muito interessante, sobre exatamente isso. Né? A pessoa fez o grupo de pesquisadores fizeram essa pesquisa, utilizaram como técnica questionário online, né, para ver o quanto de primeira e terceira pessoa as pessoas utilizavam. E eles categorizaram de acordo com as áreas do conhecimento. Né? Então, como vocês podem ver, tem ciências exatas, ciências biológicas, agrárias, sociais aplicadas e humanas. O uso a pergunta foi, né, o quanto você utiliza a primeira pessoa do singular, eu, na sua produção científica. Né? E como vocês podem ver, as ciências sociais aplicadas e as ciências humanas são as duas ciências com a maior variedade de respostas. Percebam quanto está tudo, né, relativamente perto. Enquanto que nas ciências biológicas, 92% responderam ou que nunca usam ou que raramente usam. E aí a gente, né, pode discutir como isso é apresentado nos cursos de graduação, né? E como tem essas diferenças entre a metodologia, o ensino da metodologia nas ciências humanas e o estudo da metodologia nas ciências biológicas, ciências da saúde, o nome que vocês queiram dar. Né, qual é a minha percepção em relação a isso? Como eu disse, né, existe esse senso comum de escrita em terceira pessoa, é importante para que a gente crie uma linguagem comum, mas, e aí principalmente para o relato de experiência. No relato de experiência, é possível sim a gente escrever em primeira pessoa e ainda assim estar fazendo ciência. Né? É possível sim a gente deixar as nossas reflexões, deixar os nossos apontamentos, as nossas percepções sobre um tema, né? E ainda está naquilo que se convencionou chamar de escrita científica. Né? Então, qual é a minha resposta para essa dúvida? É necessário analisar caso a caso, e aí, dependendo de como vocês vão fazer, eu quero publicar, eu quero fazer alguma coisa, consultem sempre as normas do lugar que é onde vocês querem publicar. Geralmente, isso é deixado em destaque, né, para se saber se é válido ou não escrever em primeira ou terceira pessoa, em revista, em congresso. Geralmente, eles deixam isso claro, deveriam deixar, né? Mas sempre atentem caso a caso. Né? É mais fácil a gente ver isso em relato de experiência do que em estudos de caso. Estudos de caso, realmente, se eu vi alguma em primeira pessoa, eu acho que foi mais no campo social mesmo, ciências sociais. Em outros eu não consigo lembrar agora. Né? As ciências da saúde, então, eu nunca vi. Mas em relato de experiência, a gente consegue ver com uma maior frequência a utilização da primeira pessoa.
Então, vai depender muito do qual é o tema que você está trabalhando, qual é o público-alvo que você está trabalhando, e qual é o destino dessa sua produção, né? Revista, congresso. Geralmente, para congresso, você tem uma maior flexibilidade do que em revista. Revista, geralmente, é aquele padrão, aquela caixinha fechadinha, e a gente não tem muito, né? Amigo, Oi. o que tu tá falando, deixa eu só falar um pouquinho. Sim. É porque realmente a gente tem que. E porque existem pesquisas que em algum momento a gente vai ter que falar. Por exemplo, eu tô fazendo TCC, né? E o meu TCC é da psicologia social. E a minha metodologia, vou usar a pesquisa narrativa. Então, como a pesquisa narrativa, eu vou ouvir a história do outro. E nesse contar a história, para quem eu estou contando é importante, dentro da minha metodologia, eu tive que fazer 2 parágrafos explicando quem eu era dentro desse lugar social. Para que a pessoa que lesse, ela entendesse que, por exemplo, a minha pesquisa é sobre homens homossexuais negros. Então, quem lê a minha pesquisa, ele precisa entender que é um homem ou homossexual negro falando para um homem homossexual negro. Entendeu? E aí eu tive que me colocar, eu tive que falar de mim e da minha relação ali com essas pessoas. Então, era necessário no meio de tudo isso. Sim, não podia concordar mais contigo. E aí, de novo, o que parece, né, quando a gente vai fazer essa busca, né, na literatura, é que é muito mais fácil você encontrar isso num campo mais urbano, social, das ciências humanas e sociais, do que num campo biológico, né? Felizmente, isso, aos poucos, vai mudando, né? E aí, principalmente graças ao pessoal da enfermagem, da terapia ocupacional, a gente vai encontrando muitos relatos de experiência muito bem feitos e que são trabalhados em primeira pessoa. Então, infelizmente, né, muita gente ainda vê como um demérito, né, como algo, você não está fazendo ciência, né, se você fala em primeira pessoa. Não, você está mostrando a sua posição no mundo, seu local de fala, né, sobre aquilo, né, a relevância, ela não necessariamente precisa, a justificativa, ela não precisa necessariamente ser apenas uma justificativa teórica, ela pode ser uma justificativa pessoal, né? Eu posso fazer um relato, eu posso fazer um estudo de caso por me implicar sobre o tema. Então, não tem nenhum, eu particularmente não vejo nenhum problema, né? Aí, claro, mantendo as regras da pesquisa, a estrutura da pesquisa científica, não tem nenhum problema, de primeira ou terceira pessoa. Mas aí, claro, a gente precisa, às vezes, dançar de acordo com a música. Dançar de acordo, escrever e produzir de acordo com os padrões que nos são colocados. Mas, uma hora ou outra, a gente, claro, pode problematizar isso. Então, essa foi a quarta pergunta, espero ter respondido. Rodrigo, pode passar para a quinta, que essa foi uma pergunta que eu fiquei muito bem feita, muito complexa sobre, né, de como funciona a questão da interprofissionalidade e intersetorialidade no estudo de caso. E aí foi uma pergunta bem complexa mesmo, mas a resposta não é tão complexa assim. Então, quando a gente... E eu acho muito importante perguntas como essa, porque a gente volta de novo para aquela discussão que nenhuma ciência consegue explicar tudo sobre um fenômeno, né? Mesmo, por exemplo, a psicologia explica sobre saúde mental. Ela explica sobre o aspecto psicológico da saúde mental. Mas ela precisa de outras áreas do conhecimento, outros campos do saber para complementar essa informação. Então, não existe aquele lugar de pedestal que muitas ciências se colocam sobre um determinado tema. Não existe. Isso é balela, né? E cada vez mais a gente precisa de um olhar interprofissional, intersetorial sobre os fenômenos da sociedade, né? E, querendo ou não, independente da área do conhecimento, a gente está falando sobre problemas da sociedade. A gente está falando sobre sociedade. Então, só para recapitular, a gente pode entender a interprofissionalidade como essa relação de colaboração entre profissionais de diversas áreas do conhecimento. A gente está fazendo aqui. E, com certeza deve ter pessoas de outras áreas além da psicologia aqui. Eu sei que na Liga tem, mas eu espero que aqui na chamada também tenha.
né? E é isso que a gente está fazendo, essa troca de conhecimentos, não a partir de um único olhar, né, mas de um olhar mais multidimensional. Já a intersetorialidade seria essa articulação entre sujeitos de setores diversos, com diferentes saberes e poderes que se articulam com objetivos de enfrentar problemas complexos. Então, essa necessidade que a gente tem com cada vez mais a sociedade, os problemas dela serem cada vez mais complexos, a gente precise de diversas hierarquias, de pessoas de diversos setores trabalhando com o prol de alcançar esse objetivo único, né? Então, de novo, reforçando, as investigações de saúde elas precisam ter esse olhar multidimensional. Então, como é que funciona isso num estudo de caso? Não se pode ter uma área como uma área dominante do estudo de caso e as outras como coadjuvantes. Não, não vai dar certo. É preciso que todas trabalhem de uma forma conjunta, coordenada e integrada, né? É importante levar em consideração que nenhuma ciência é capaz de compreender por completo o fenômeno. Então, se eu vou falar de saúde mental, é super necessário eu ouvir o meu colega da enfermagem, minha colega da fisioterapia, da terapia ocupacional, da gente construir esse conhecimento integrado sobre o fenômeno. Entenderam? Caso tenha alguma dúvida, me avisem que eu dou outro exemplo. Em síntese, é isso, gente. A interprofissionalidade e intersetorialidade em estudo de caso é não considerar nenhuma posição de hierarquia, é considerar todas no mesmo nível, podendo contribuir todas da mesma forma, né? E de forma integrada e sistêmica. Acho que a palavra sistêmica é muito importante nessa questão, essa problemática. Rodrigo, pode passar, por favor. Se estiver falando muito rápido, também avisem, porque eu tenho esse costume de falar muito rápido. Essa sexta pergunta aqui é muito importante. Como funciona a relação dos estudos de caso e os comitês de ética em pesquisa? Existe uma dificuldade maior? Eu não sei se vocês já utilizaram o comitê de ética em pesquisa. Se não, se preparem, porque é muito chato o comitê de ética. Se eu tivesse com o computador, né, nas condições ideais, eu tinha separado um link aqui do comitê de ética para a gente ver como montar, né, como cadastrar um projeto. Mas ele é necessário, é muito necessário. Falando agora no lugar de pesquisador, o comitê de ética é essa base que nos dá não é uma legalidade, mas ela nos dá uma garantia muito grande sobre a pesquisa científica com pessoas, com seres humanos aqui no Brasil. Né? É realizada uma análise muito, para quem não conhece tanto o comitê, né? Para toda pesquisa que vai ser utilizada com seres humanos, você precisa de um parecer positivo do comitê de ética. O comitê de ética é essa instituição, esse órgão que possui todos os centros universitários, faculdades, etc., que vão analisar esses projetos do ponto de vista ético, do ponto de vista de não haver nenhum tipo de danos, de malefícios a quem em algum momento fosse participar dessa pesquisa. Então é feita uma leitura muito cuidadosa do projeto, em especial da metodologia, olha a metodologia como ela é importante, em especial do objetivo da metodologia e dos possíveis riscos e benefícios que uma pesquisa pode ter. Então, se é lido tudo, mas a atenção acaba caindo nisso, né? E os projetos, eles têm o parecer positivo quando eles não representam, eles representam riscos mínimos e que são possíveis de serem contornados, caso esses riscos eles venham a se apresentar, né, durante o desenvolvimento da pesquisa, e quando ele possui benefícios para quem vai fazer e para a sociedade de uma forma geral. Então, desculpa. Para toda pesquisa, todo projeto que vai se utilizar, é necessário, seres humanos, é necessário a aprovação do comitê de ética. Então, isso, o estudo de caso aí não foge disso. Então, respondendo à pergunta, como funciona a relação dos estudos de caso e os comitês? Eles são é obrigatório você passar pelo comitê de ética se essa pesquisa envolve em alguma etapa seres humanos, entrevistas,
utilização de questionários, né, observação, entre outros, né? Existe uma dificuldade maior? Não vejo uma dificuldade maior. Eu vejo que todos os projetos eles são analisados da mesma forma. Então, se é um projeto de... claro, considerando as suas dificuldades, as especificidades, né? Então, o projeto de iniciação científica é analisado com o mesmo rigor que um projeto de pós-graduação, como um estudo de caso, porque é necessário ver a questão dos riscos e dos benefícios dessa pesquisa. O quão isso vai ser relevante e necessário sobre o tema em questão. Esse print que eu trago é da carta circular do Ministério da Saúde, que foi enviada a todos os comitês de pesquisa em 2018, sobre, né, esclarecimentos acerca da tramitação dos estudos tipo relatos de caso no sistema. Né? Então, quando vocês, né, forem abrir o slide, só clicar nisso, porque o link vai levar vocês para o documento completo. Né? Mas eles falam da necessidade da inserção, né, do estudo de caso do Comitê de Ética, a necessidade dessa análise de riscos e benefícios, né? E é muito necessário. Acho que sobre essa pergunta é isso. A resposta, eles são analisados como se fosse um projeto, como se fosse uma pesquisa, né? Como uma investigação, né? Mas eu achei interessante essa pergunta porque ela nos leva para a sétima pergunta. Rodrigo, pode passar, por favor. Para a publicação desses modelos de pesquisa, é preciso a presença de um orientador, e aí a gente vai entrar em uma área um pouco movediça, muito complicada. Quando a gente vai, eu não sei quem ainda não submeteu, quem ainda não utilizou o comitê de ética, mas para você submeter um projeto como né, investigador principal, como pesquisador principal, precisa no mínimo ter a graduação concluída. Né? Então, pessoas que estão na pós-graduação ou docentes, eles podem submeter seus projetos. Quando você ainda está na graduação, você precisa de que exista uma pessoa que meio que se responsabilize, né, pelo projeto. Né? E essa pessoa, na maioria das vezes, é o orientador desse trabalho. Porque essa pessoa que vai ser... É com essa pessoa que o comitê vai se reportar, vai comunicar caso tenha algum problema, caso precise de algum outro documento, alguma outra coisa, né? E vai mostrar se o parecer é favorável ou não. Então, com esse print aqui que eu tirei do site lá da Federal de Goiás, eles dizem, né? É obrigatória a inserção do orientador como equipe de pesquisa na primeira tela. Então, é necessário, é obrigatório a utilização dele para submissão no comitê de ética. Para a publicação do caso, né, o projeto, a investigação, ela venha se transformar num artigo, num relato, em qualquer comunicação escrita, em qualquer publicação escrita, para publicar, o buraco é mais embaixo. Não necessariamente, né? Claro, existem revistas e revistas, existem revistas que pedem que é obrigatório você ter alguém que já tenha doutorado, que já tenha mestrado, né? Não necessariamente, talvez não necessariamente tenham participado da pesquisa, mas que tenham orientado, né? Existem algumas revistas que pedem essa obrigatoriedade e existem outras revistas que não, que você mesmo pode submeter sem problema nenhum. E aí são duas coisas. A gente precisa analisar qual é a sua relação com o seu orientador, sua orientadora, né? Se foi uma relação em que a pessoa realmente contribuiu com o trabalho, isso foi. Tem o direito de aparecer. Mas a gente sabe que em alguns casos, isso não acontece. Né? Então, qual é a minha dica? Né? Caso você se encaixe nesse segundo problema. Né? Existem muitas revistas de iniciação científica que existem, que são, né, desenvolvidas, são indexadas pela CAPES, tem fator de impacto, tem Qualis,
Muitas dessas revistas de iniciação científica é só o graduando que pode submeter. Não é necessário, às vezes eles nem deixam que o orientador submeta. Né? Então, a resposta para essa pergunta é obrigatório dependendo da revista. Mas caso você procure bem, talvez você encontre uma revista que não seja obrigatória. Mas para um comitê de ética, é obrigatório. É obrigatório, pelo menos alguém que já tenha concluído a graduação, né, que sirva como esse coordenador do projeto. Esse é o termo que a plataforma Brasil, né, de ética em pesquisa, dá, né, coordenador da pesquisa. Então, é um assunto delicado, a gente pode conversar mais depois sobre, mas em síntese é isso. Agora, passando para a última pergunta, Rodrigo, por favor. Também, né, a pergunta anterior nos leva a essa pergunta. Como publicar um relato de experiência? Vale mais que um artigo? Ele pode se transformar em um artigo? Pode ser os dois? Né? 4 perguntas em uma. Né? Vou tentar responder uma de cada vez. Né? Como publicar um relato de experiência? De novo, o caso tem que ser analisado, tem que ser analisado de caso a caso. Por que eu digo isso? Porque existem revistas que apresentam nas diretrizes para os autores, e esse quadro cinza aqui que eu coloquei para vocês, que dizem que eles aceitam relatos de experiência na forma como um relato de experiência é. Né? Como aqui, cadê? Relato de experiência até 15 páginas. Esse é um relato de experiência grande, bem grande relato de experiência. Né? Mas algumas revistas possibilitam essa publicação do texto enquanto um relato de experiência. Outras não permitem, e aí você tem que transformar esse relato em um artigo científico. Né? Como a terceira pergunta, ele pode se transformar em um artigo? Pode, ele pode se transformar no artigo. Para se transformar no artigo, no entanto, é preciso que você faça algumas adequações. Né? Então, aumentar, desenvolver melhor a introdução do tema, né? A base teórica, né? Amarrar bem a metodologia, né? Como foi feito isso, e fazer uma análise mais aprofundada dos resultados. Né? A partir disso, a gente consegue transformar o relato para um bom artigo, né? Com boa chance de ser publicado. Né? Vale mais que um artigo, como esse aqui, olha, esse outro print que eu trago é de um artigo de educação em saúde, né? A pessoa fez um relato e transformou em um artigo, então ela fez esse grupo de pesquisadores, no caso. Então eles fizeram uma boa análise, aumentaram a introdução, né? Desenvolveram melhor aquele relato e transformaram em um artigo científico e foi publicado. Vale mais que um artigo? Difícil essa pergunta, porque eu acho que a pessoa que fez essa pergunta, ela está pensando em relação ao currículo, eu acho que em relação... Eu entendi se vale mais que um artigo em relação ao currículo. Não necessariamente, né? Quando você vai analisar, você vai ver currículo e tudo mais, geralmente artigo e relato, quando publicados em uma revista, em um periódico, em alguma coisa, eles acabam caindo na mesma caixa, né? Que é o título Produção Científica. Geralmente se cai na mesma coisa. Então, até agora eu estou me perguntando se vale mais carreira. Eu acho que não. Acho que não, realmente. Mas existem alguns lugares, né, que fazem essa diferença, né? Artigos publicados, relatos publicados. Mas é muito difícil. Então eu vou dizer, não vale mais que um artigo. Se você publicou isso, é uma produção científica do mesmo ponto. Né? Pode ser os dois. Outra coisa que eu fiquei pensando aqui. Eu acho que a única forma de que você consiga, como 2 produções, seria fazer um relato de experiência para um congresso e depois você transformar esse relato em um artigo. Aí, eu acho que sim. Aí você teria a produção daquele resumo do relato, né, nos anais do congresso, mas você transformaria ele em um artigo para um periódico, uma revista. Eu acho que esse é o único ponto. Não consigo pensar em outra agora. Né? Mas é claro, existem revistas que a grande maioria elas pedem, né, originalidade, ou seja, que você não tenha feito
que aquele manuscrito que você está mandando para eles não tem em lugar nenhum. Mas existem exceções, né? Caso, e você pode deixar claro essas exceções. Essa aqui, esse artigo é parte da minha dissertação de mestrado. Esse artigo é o desenvolvimento de um relato que foi publicado em tal congresso. Isso dá para fazer. Né? Você dizer que você começou com um relato, ele foi publicado nos anais do congresso, mas você está desenvolvendo aquela ideia, desenvolvendo esse tema, transformando ele num artigo. Isso dá para fazer de boa. Né? Mas da mesma forma que está um relato com um artigo, não. Aí ele não vai ser publicado. E tem a questão da originalidade da pesquisa científica, né, nos periódicos. Então, é possível sim ser os dois nesse caso. Se eu conseguir lembrar de outro, eu falo, mas eu não consigo lembrar agora. Mas esse é o caso que a gente vê muito. A gente vê muito trabalho que foi publicado em um congresso, nos anais, e foi melhorado e virou um artigo. Trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, iniciação científica, dentre outros. Então, é possível sim. Essas foram as 8 perguntas que vocês me mandaram. Espero ter respondido as 8 bem. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, é a hora, falem agora, eu quero esperar tempo. Eu quero agradecer, foi muito bacana revisitar esses temas de metodologia de pesquisa, né? E espero ter contribuído nessa oportunidade para vocês. Muito obrigada. Qualquer pergunta, ali. Gente, alguém tem alguma pergunta para o Matheus? É o que ele falou, fale agora ou cale-se para sempre. E é com vocês. Não, obrigada, gente. Já dei para ter avisado. Sinal de que foi muito bem apresentado, amigo. Oi? Sinal de que foi muito bem apresentado. Ninguém tem uma pergunta. Né? Eu tenho uma dúvida. Raquel. No final do segundo tempo. É só para confirmar mesmo. Por exemplo, se eu publiquei nos anais de um congresso, eu posso melhorar não, incrementar ele mais, e assim ele pode virar um artigo para publicar? Preciso mudar o tema do artigo, algo do tipo assim? Não, mas você tem que deixar claro que esse manuscrito que você está mandando para a revista, ele inicialmente foi um trabalho que teve o resumo publicado em um congresso, mas que essa é como um desenvolvimento, é uma continuação daquilo que você começou. Entendi. Mas não precisa mudar o tema. E aí, a continuação, a mudança seria na metodologia? É aquilo, você melhorar a introdução, né, descrever melhor o tema que você está pesquisando, fazer uma melhor análise dos resultados, né, considerando que um artigo tu tens mais páginas para isso, tem um limite maior de coisas que tu pode escrever. Então, tentar sempre desenvolver melhor os tópicos. Não pode ser metodologia, pode ser nas outras áreas também. Entendi. Muito obrigada, Matheus. Isso é incrível. Foi muito, muito massa. Gente, alguém mais? Eu tô olhando pra cá, eu tô olhando os comentários aqui no meu celular pra ver se tem alguém falando nos comentários. Mais alguém, galerinha? E assim, deixa eu, caso alguém queira falar, pense aí, a gente vê, é muito mais tranquilo, né? No caso de ligas acadêmicas, a gente fazer relatos de experiência, a gente vê isso com mais frequência, né? E é muito importante também, então, eu vejo cada vez mais revistas se abrindo para utilizar os relatos como uma forma de produção, então, é mais a gente fazer aquela pesquisa mesmo de encontrar uma revista da nossa área, que aceite relatos de experiência e que a gente consiga compartilhar. Mas os congressos também são uma grande uma grande forma de compartilhar esses relatos que a gente vem fazendo. Seja na área das ligas acadêmicas. Uhum. Mais galerinha? Ninguém mais?
Então, amiga, eu queria realmente te agradecer. Foi muito bacana. Foi muito legal mesmo. Acho que todo mundo saiu aprendendo um pouquinho mais. E quem sabe tu não volte aí com outro tema para uma aula aberta ano que vem. Vamos Organizadinho, né? Porque ver. a gente sabe que você tem milhões de trabalhos de diversas áreas, inclusive sobre a população LGBTI. Sim, Né? sim. Foi a população LGBT onde minha produção começou, então sempre bom falar. Oi? Foi trabalho sobre a comunidade LGBT que a minha produção começou, então sempre bom falar. Mais uma vez agradecer, adorei. Foi muito bacana voltar a ler sobre metodologia, né? Porque como eu estou terminando o mestrado, né? Então a gente acaba estudando sobre uma coisa específica e não acaba vendo as outras. Então sempre é bom voltar, ler, ver se tá fazendo, se o que tu entendes é isso mesmo. Foi muito bacana. Muito obrigada. Então é isso, galerinha. A gente termina por aqui. Obrigado de novo, não só o Matheus, mas todo mundo que está aqui. E é isso. Beijos. Tá, boa tarde. Boa noite já, eu acho.